Olá, sou o Márcio Dottore para o Minuto Náutico. O assunto hoje é como comprar um veleiro usado. Bem-vindo a bordo. A compra de um veleiro usado é mais detalhada do que uma lancha usada. Tem que fazer uma análise do preço de mercado, isso daí é padrão para uma lancha para um veleiro, ver se está dentro do preço. Analisar também a documentação, se você não tiver experiência com isso, pegue um despachante para te ajudar, um despachante náutico. Depois comece olhando o casco. O casco a gente tem que fazer uma inspeção nele na água ou fora d'água, ou melhor, na água e fora d'água. É melhor sempre fazer nos dois. Vai ter que fazer na água também, por quê? Porque você vai navegar com o barco, tem que navegar com o barco. Então, se ele já estiver na água, faça uma inspeção na água. Se puder, faça uma fora d'água. Se você não conseguir que o barco seja retirado da água, faça o seguinte: pague o mergulhador para limpar muito bem o casco, e aí você mesmo mergulha e dá uma olhada no casco, peça para alguém com experiência olhar o casco para você. Casco, propulsão, a rabeta, o hélice com eixo e pé de galinha, leme, verificar, tudo isso aí tem que ser bem verificado. Quilha, claro. Depois, olhar o convés, inspecionar o convés, a cabine, mastreação, detalhadamente mastreação, os cabos, as ferragens de modo geral, o motor para inspecionar o motor, primeiro uma inspeção visual, depois pedir a relação de tudo que foi feito, manutenção no motor. As velas, o velame é muito importante. A navegação tem que sair com o barco a vela e tem que sair com o barco também o motor. As duas coisas são importantes. E finalmente verificar todos os equipamentos do barco. Lembrando que equipamento custa caro, você vai ter que desembolsar dinheiro para isso e trabalho também. A parte que a gente mais fica num veleiro é no cockpit. Quase todo barco é no cockpit, agora principalmente num veleiro, porque na proa você não consegue ficar. O veleiro é feito para a gente permanecer no cockpit. Então, essa análise do cockpit num barco usado é fundamental. Primeiro você tem que ver se o espaço aqui te agrada. A gente observa nesse barco que dá para ficar deitado, né? Um adulto fica deitado aqui, isso aqui deve ter, se não tiver 2 metros, está perto disso, então isso é ótimo, que é um lugar que a gente costuma deitar também. O que é importante olhar no cockpit? Se você tem proteção, as famosas braçolas, né, que são essas laterais mais altas. Aqui a gente vê uma boa proteção contra respingos, mesmo vento. Então isso aqui é muito importante você olhar no cockpit. A gente observa que se a gente encostar, ficar de costas, por exemplo, naquela antepara, tem uma ótima proteção. As braçolas são fundas, o cockpit, que seria o poço do barco, é bem profundo. Então, isso é um item importante. Não só para você ver o estado disso aqui, mas para ver se o layout, se o arranjo te agrada. O que a gente tem aqui no cockpit? As catracas, as ferragens, muitas ferragens de modo geral, os cunhos, mordedores, logo na frente os stoppers. Então, isso daqui tudo é muito caro. Só para ter uma ideia, o preço das ferragens com a mastreação equivale ao preço do motor, mais ou menos num veleiro. Então, se as ferragens estiverem em bom estado, você não vai gastar muito na troca. É o caso desse barco, né? A gente vê que está tudo em bom estado, os cabos em bom estado e as ferragens em bom estado. Isso daqui já é um ponto muito positivo na troca, que vai evitar você tirar dinheiro do bolso para reformar. Importantíssimo na escolha do barco usado é verificar quando foi feita a troca do estaiamento, tanto os terminais, os esticadores, conhecidos também como macacos, e ainda os cabos de aço. De praxe, a cada 10, 12 anos, isso deve ser substituído ou feito uma inspeção muito rigorosa. Outro ponto importante no veleiro é a mastreação, o mastro de modo geral. Agora, você tem que procurar se não há sinais de corrosão no pé do mastro, tanto aqui no convés quanto na cabine, olhar detalhadamente as ferragens ligadas ao mastro, a ferragem da retranca, que é o galindel. Tudo isso também é passível de manutenção
E o mastro, quilha e leme são as 3 partes mais importantes de um veleiro. Não podem quebrar, por isso tem que estar em bom estado. O enrolador de genoa é praticamente obrigatório em qualquer veleiro usado. Então, o que a gente tem que fazer? Verificar se ele está funcionando. Dificilmente você vai ter que trocar enrolador, a não ser que esteja em péssimas condições, mas normalmente o enrolador, ele bem mantido, e não é muito difícil manter enrolador, né? Então você encontra os veleiros com enrolador apropriado, mas tem que verificar se está funcionando. Desenrola, enrola, vê se não está enroscando. Pode até ter enrolador com faltas de esferas, mas isso daí, uma olhada visual no carretel, você já consegue identificar. O ideal é subir no mastro para verificar a outra parte, o girador do enrolador, que fica lá em cima, ver se ele não está preso, se ele está girando com facilidade, porque é um equipamento que você vai usar muito em qualquer veleiro de cruzeiro. Vigias e gaiutas são partes importantes de qualquer barco e qualquer veleiro usado. Você tem que verificar o estado dessas vigias e gaiutas. Como assim? Primeiro, ver se elas estão fechando, se tem a junta, a guarnição, que é uma junta à base de borracha, de neoprene, então elas têm que fechar todas, os fechos têm que estar livres, às vezes tem corrosão, eles ficam duros, tem que testar uma por uma, vigia por vigia, gaiuta por gaiuta. Primeira coisa é a inspeção visual, depois fecha e abre para verificar o estado. Finalmente, pega um balde de água, jogue um balde de água em cada uma para verificar se não há infiltração. Dificilmente você vai encontrar um barco cujas gaiutas e vigias estejam 100% estanques. Normalmente tem vazamento, mas não é tão difícil de reparar desde que você não tenha que trocar a vigia ou a gaiuta. Se for só a guarnição, dependendo também do tipo de guarnição, né, junta, você consegue reparar isso com uma certa facilidade. Mas tem que testar uma por uma, repetindo, para verificar quanto você vai ter que, quanto de trabalho e de dinheiro você vai ter que ainda pôr na conta da compra do barco usado. Os acessórios são sempre bem-vindos em qualquer barco. Este veleiro em particular tem gerador eólico, painel solar, são 2 acessórios para carregar as baterias. E por que tem tudo isso? Porque a gente tem também geladeira, a geladeira consome bastante. Então, tanto o gerador eólico como painel solar carrega as baterias e mantém a geladeira, pode funcionar 100% do tempo com eles. São caros? São bem caros, então principalmente o gerador eólico. Se já estiver a bordo, estiver funcionando, muito bom. É mais um ponto positivo na escolha do barco. Vamos começar agora a examinar a cabine desse Brasília 32. Aqui logo na entrada a gente tem esse móvel da cozinha, e no centro dele há o motor. O que tem que verificar aqui? Tem uma bombinha manual de pé para a pia, verificar se está funcionando a bombinha, e também a tampa da geladeira, que a gente está olhando aqui ao lado da pia, não no centro, do outro lado, do bordo, de boreste. Então tem que verificar se a geladeira, que tem uma placa, está funcionando. São os 2 itens para a gente olhar aqui de imediato na cabine do veleiro. Tem um fogão também, que vai longe, tá? Ele funciona bem, só tem que testar. E lembrar que aqui, se ele estiver funcionando, apenas uma pintura resolve. Depois, a bombordo, a gente vê a mesa de navegação, tem que testar item por item dos disjuntores, ver se está tudo a contento, né? Todos os disjuntores funcionando, aproveitar também para ver se tem 12 volts nessa tomada, de isqueiro. E ainda há uma cama aqui, alguns chamam de pulmão. Então o que a gente olha aqui dentro também são os estofados, o estado dos estofados, e também a gente examina bem a procura de sinais de vazamento de água.
Água no piso do barco, principalmente veleiro, é comum. Ele navega adernado, a água do pocetto, ela é lançada para alguma parte do barco. Então, normalmente, às vezes na cozinha, a gente vê a madeira queimada, é um sinal de água, mas isso aqui é quando o veleiro está adernado. Claro, né, posso substituir a madeira também para deixar mais bonito, mas não é um item de deixar a gente muito preocupado, não. A chave geral, normalmente ela fica aqui dentro mesmo, a gente só verifica, né, o funcionamento dela, mas também não tem muito mais o que fazer por aqui. Um barco com 41 anos como esse aqui, dificilmente o motor é original. Este não é. Já trocou motor. Este aqui é um motor Yamaha, que é o melhor motor que a gente poderia colocar num barco à vela. Então o motor aqui já foi trocado, é um ótimo sinal. E tem que olhar se o motor tem sinais aparentes de corrosão. Esse aqui está bem cuidado, está bem mantido, a gente não vê nenhum sinal de corrosão, principalmente nos coxins, nos calços do motor, que é onde apresenta mais corrosão. Mas aqui o estado é bom, só como referência. A gente também olha o motor à procura de algum sinal de vazamento de óleo, que não está nada aparente aqui de óleo. Então, motor por fora em bom estado. Mas não esqueça de pegar o plano de revisões para ver quando foi feita a última revisão e se foi feita. Isso aqui também é muito importante na avaliação do motor, que é o item talvez mais caro, né? Mesmo num veleiro, individualmente é o item mais caro. Agora a parte da cabine desse Brasília 32. Primeiro, igual por fora, uma olhada geral para verificar o estado do acabamento de conservação. A gente vê que aqui aparentemente está tudo bem. O verniz está bom, os estofados também estão bons, não estão muito manchados, nem rasgados, então está tudo ok. É bom observar também quando o barco está sendo em uso, porque é mais fácil a gente identificar qualquer problema nele. Então, mas essa visão geral aqui, positiva. Isso aqui vocês têm que ter em todo o barco. Lembrando que isso aqui causa uma impressão muito boa ou muito ruim no barco. Nesse aqui é muito boa, porque a gente vê que o barco está bem conservado. Isso é importante num barco usado, a gente procurar, conforme eu já falei, um barco melhor conservado. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Não adianta olhar só o barco com tudo no lugar. A gente tem que abrir tudo, abrir todos os paióis e ver como é que está a parte interna do barco. Então a gente vê aqui o estado geral, aparentemente tudo ok. Claro, tem sinais de desgaste do tempo, mas a gente não vê um vazamento de água, talvez uma vigia aberta. Isso é normal, né? Uma gaiuta, uma vigia é normal, sempre esqueceu aberta, deu uma chuvinha, vaza, mas não tem nada aqui condenado, né? A gente pode ver que está tudo ok. A disposição das coisas depende de cada proprietário, mas a gente vê que aqui está tudo certo. É importante também olhar o pocetto. Um pouco de água no pocetto é normal. Agora, se tiver muita água perto de acionar o automático, não, aí não é para acontecer. Tá? Mas um pouquinho de água, que nem esse daqui, todo barco tem. Isso daí não desqualifica o barco usado. A verificação na parte da proa da cabine é a mesma coisa, os mesmos cuidados que a gente tem que ter com a parte principal, a parte central. Verificar o estado da marcenaria, procurar sinais de vazamento de água e o estado também dos estofados. São os 3 itens que a gente tem que olhar assim de cara e inspecionar. Inspecione toda a gaveta, todo o armário, todo o paiol, tudo que for passível de ser examinado para verificar como é que está por dentro, sinais de água, conforme eu já falei, né, a procura de sinais de água. Então tudo isso aqui é importante, mas nesse exemplo aqui a gente está vendo, mostrando um veleiro bem cuidado. Como em qualquer barco, o banheiro é outro ponto crítico da embarcação. Por quê? Porque você tem a parte hidráulica, você tem que verificar os registros, se não tem sinais de corrosão, se os registros estão fechando.
Verifique também o estado do vaso sanitário. No caso do vaso elétrico, basta dar descarga e ver se está funcionando. Se tem água na pia, normalmente é uma bombinha de pé. Olhem também, abram todos os armários à procura de sinais de vazamento, que o banheiro fica perto do mastro, da ancoragem dos cabos de aço dos ovéns, os cabos de aços laterais. Então é outro ponto crítico no barco que merece atenção especial. Não esqueça de inspecionar a documentação do veleiro, principalmente para verificar se há hipoteca ou não, se o barco está desimpedido. Então isso é muito importante, como qualquer bem, automóvel, imóvel, qualquer bem. Como a gente conclui por tudo que nós falamos aqui, um barco à vela tem muitos detalhes, muitos mesmo. Por quê? Além do motor, tudo que tem a lancha, ele também tem a mastreação, a parte de vela. Detalhe, o ideal é você, da mesma maneira que uma lancha, sair com esse barco e dar uma volta com ele, tanto a motor quanto a vela. Verifica no manual do motor qual é a rotação máxima que ele tem que chegar. Põe todas as velas, verifica o estado das velas, lembrando que as velas, se forem bem usadas, bastante usadas, elas duram em média, dura mais, mas em média 5 anos, depois de 5 anos ela perde um pouco do rendimento. Se ela for pouco usada, ela dura mais do que isso. Mas as velas, um jogo de velas custa caro, é o motor desse barco também, né? É o motor eólico desse barco. Então tem que olhar muito bem as velas. Isso daí somente velejando, que nós não fizemos nesse vídeo, mas é uma parte crítica em qualquer barco à vela. Por quê? Porque as velas são caras. É só por isso. Mas então a gente vê que tem muitos detalhes em um barco à vela. A gente tem que olhar tudo isso. Não pode passar nada. Lembrando ainda que é melhor comprar um barco usado, bem tratado, mesmo que esteja acima do preço médio, que o preço médio normalmente não retrata um barco bem equipado e bem tratado como esse aqui. É melhor pagar um pouco mais num barco bem equipado e bem tratado do que você ter que reformar e equipar o barco depois. Essa é a dica.